tudo surgiu de uma das coisas que nesse festival de inverno funcionou enormemente bem dentro do setor do artesanato, que foi a bodeguita, né? Que foi uma forma espontânea de organização dos expositores e que terminou gerando essa discussão que a gente está levando aqui hoje. Surge exatamente da gente começar a se sentar e começar a detectar necessidades e os avanços que a gente teve nesses últimos anos, principalmente nesse trabalho realizado junto com a Secretaria de Cultura do Estado. Certo? Então nós começamos e terminamos numa frase, vamos dizer assim, pragmática: a seta e o alvo. Certo? Aí muitas pessoas levaram, não, agora vai ser uma discussão sobre a questão das flechas dos índios, dos alvos. Nada disso. É exatamente a gente tentar pôr em prática, né, o que a gente vinha fazendo. Todas as vezes a gente tinha uma reunião do sindicato, todas as vezes a gente tinha uma reunião da federação, todas as vezes a gente tinha um encontro onde a gente marcava presença, vamos dizer assim, os expositores marcavam presença e se organizavam para outros eventos. Certo? Nós estamos agora numa época que vamos ter o maior evento do Nordeste, eu acho que do século, que vai ser a Copa do Mundo. Está entendendo? E nós temos nosso setor que precisa se organizar, a gente precisa ver quais as propostas que a gente teria para essa Copa do Mundo e como a gente se organizar. Porque a gente está vendo que as organizações, de uma maneira geral, hoje no Brasil, há uma vinculação muito grande entre o poder e as articulações da sociedade. E esse envolvimento muito forte, de uma certa maneira, ele entrava para que algumas coisas aconteçam e tornam muitos dos nossos companheiros, que seriam as grandes setas, em alvos. Certo? Como seriam as setas? Seriam aqueles que exatamente que rompem com o tradicionalismo, que buscam o revolucionário, que conseguem fazer com que a coisa floresça. Tá entendendo? Nós estamos vivendo um processo desse, que é esse processo do nosso mercado de artesanato, a concepção de arrumação do mercado, a concepção de organização do mercado, ela é toda, vamos dizer assim, evoluída. Num sentido que está, e esse sentido está dando resultado. Então, seríamos uma avaliação sobre essa questão das nossas propostas, certo? A questão do movimento sindical, que hoje o movimento sindical ele está atrelado praticamente ao governo, praticamente nós não temos um movimento sindical, nós temos direções sindicais dentro do movimento social que estão intimamente ligados ao governo. Os nossos grandes líderes sindicais hoje viraram funcionários do governo e como é que se diz, muito se deixou de fazer dentro das categorias. As categorias andam meio soltas. Anda como antigamente. Quem fez o movimento sindical no período da ditadura militar, certo? Que teve que lutar, teve aquelas lutas diretas, está entendendo? Todos aqueles que na época, vamos dizer assim, foram as grandes direções, hoje estão no poder, está entendendo? E, por exemplo, a gente sabe que as coisas só andam se houver mobilização. Então, para a gente é uma categoria meio dispersa, porque é o seguinte, vamos dizer assim, artesão não é operário, não é trabalhador, vamos dizer, trabalhador dentro da categoria formal do trabalhador fichado, que tem horário de entrada, horário de saída, patrão, né, lei trabalhista e tudo mais. Nós somos uns trabalhadores autônomos, então temos uma relação diferente. Cada um é um líder dentro do seu trabalho e cada um é a sua base do seu trabalho. Então nós é que temos que conceber e fazer. Nós não podemos conceber e buscar alguém para fazer, porque não vai ter ninguém para fazer. Ou então não conceber, ficar esperando que alguém conceba para a gente fazer, porque também não vai acontecer. Então é muito importante que a gente comece a se organizar para resolver essa questão. Tá entendendo? Nós deixamos de falar nas aposentadorias, acabou-se a discussão sobre a aposentadoria do artesão, deixou-se de discutir um bocado de coisa, certo? E o principal é a defesa dos nossos a defesa das nossas conquistas, certo? Nós temos conquistado estamos conquistando vários espaços, conseguindo nos
nos colocar como um movimento essencial, num momento essencial, mas não estamos sabendo defender, no nosso caso. E o que a gente vê é o seguinte: um constrói, outro chega, assume e até logo para você e acabou-se e vai-se embora. E nós estamos perdendo algumas lideranças exatamente em cima disso. As lideranças que lutavam em favor do nosso, vamos dizer assim, da nossa comunidade, muitos são atacadas e a gente não tem como formar defesa. Nós vivemos esse processo aqui agora com a companheira Beth, o ano passado, tá entendendo? E a resposta da gente, a gente respondeu. Mas se a gente tivesse mais organizado, a gente responderia com muito mais força do movimento, certo? Então respondemos com, vamos dizer assim, com debilidade. E é importante que a gente comece a se organizar, comece a ter uma comissão de artesãos que funciona junto à diretoria. Seria importante que essa comissão começasse vamos dizer assim, a chamar mais a organização, a buscar um elo de ligação, tá entendendo? Que começasse a mostrar qual seria o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O que é que nós vamos fazer amanhã? Vamos esperar outra feira? Vamos esperar o quê? Certo? Então esses objetivos é o que nós chamamos de alvos, são coisas que nós temos a atingir. E nós temos a atingir através das setas. E as nossas setas são exatamente nossas lideranças que nós temos que defender. Nós estamos aqui com um grupo extremamente vitorioso, esse grupo que a gente está aqui com ele. Está entendendo? Só da FENEARTE nós temos 3 premiados no nosso grupo. Está entendendo? 3 premiados. Quer dizer, é um grupo de alto nível, um grupo que se posiciona, que está na cabeça, está vamos dizer assim, no topo das articulações dos movimentos e não está se articulando para se defender. Fácil, poderemos perder as pessoas que começam a liderar, começam a despontar como líder, exatamente por falta de organização nossa, de não respondermos aos devidos, vamos dizer assim, anseios que o setor exige para trabalhar, né? Outra coisa importante é o seguinte: a gente tem que, por exemplo, definir qual seria a grande movimentação da gente enquanto articuladores, enquanto articulação de artesanato. Se seria buscar as feiras como força, como no seu aspecto tradicional da feira mesmo, aquela feira onde as pessoas se organizam, onde as pessoas se integram, trocam, vamos dizer, vendem, trocam, fabricam, tudo acontece naquela hora, ou as feiras tipo shopping center, como a FENEARTE, certo? Onde tem que ter ar-condicionado, tapete, tudo muito bonito, muito organizado, como se fosse um grande mercado como é que se diz, de produtos, o que na verdade não se adequa muito à visão e à concepção do artesão. Inclusive a filtragem que é feita, né? Exatamente. Então, veja bem, nós somos... Que não é fiel, eu pelo menos não acho fiel. Às vezes não, pelo sistema nosso, no padrão, lá dentro existe, aquilo foi criado um critério que eu acho válido, à medida de qualquer trabalho, não seja exposto, tudo bem, e que não se identifique realmente como artesanato. Mas eu tenho minha desconfiança com relação àquele critério de avaliação dessa feira, justamente a nível de shopping. Isso a gente está vendo acontecer e a gente não está podendo defender. A gente vê o seguinte: os artesãos abrem espaços incríveis na questão da arte, da cultura, logo imediatamente eles são substituídos pelos vendedores, pelos comerciantes, tá entendendo? Que recebem o apoio das estruturas e, por terem, vamos dizer, mais grana, serem mais organizados, talvez, assim, nos seus clubes lojistas, né? Exatamente. E agora já entra a indústria também, porque começou a ver o seguinte, começou a dar resultado. Tudo isso começou quando o governo detectou que 3% do produto bruto vinha do artesanato. Então 3% é muito dinheiro, é um volume de comercialização muito grande e feito dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de um setor informal, que é o setor de artesanato, né? Então isso cresceu os olhos de muita gente, aí começou as grandes
manifestações em favor do artesanato, que é exatamente para abocanhar